Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, Linux não faz nada sozinho e eu já vou explicar para vocês o porquê. Calma, antes de começar a me atacar nos comentários, né, eu já vou mandar logo a direta para todos os canais aí que fala de Linux, né? Vou começar com o mais top, né? De Linux Labs, RQ Linux, os maiores, tá? Professor Juliano, enfim, todos os canais que falam de Linux. Aí tu tem o canal do Big Linux, tem agora o Rafael, tem o Sociedade Pinguim, tem vários canais aí. Não tô falando que todos têm essa mesma opinião, mas alguns canais por aí, né? Enfim, tem alguns que estão mandando umas indiretas aí, não vou mencionar. Já vou adiantar que nem o Gil e nem o Gil Linux Labs tá nesse meio, tá? Eu só mencionei eles porque são canais grandes e eu acredito que eles têm total potencial para responder essas questões que eu vou deixar aqui para vocês, que eu acho que são questões comuns, né? E que a grande maioria dos usuários, principalmente usuários mais novos no mundo Linux, no mundo Linux acaba tendo essa dúvida. E eu acho que seria interessante a gente levantar essa discussão aí para a comunidade, tá? E eu falo comunidade como, né, canais, techs que falam de Linux e também desenvolvedores e também alguns usuários que têm um pouco mais de sensatez aí na hora de falar sobre esse assunto, beleza? Mas roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Por que eu estou falando que Linux não faz nada sozinho? Vou começar com uma analogia aqui bem esdrúxula sobre essa questão, mas que eu acho que para algumas pessoas vão fazer sentido, tá? São dois pontos que eu vou botar nesse vídeo. Primeiro, essa questão que até hoje nunca foi esclarecida para a grande maioria dos usuários, que é em relação a o que é Linux e o que Linux de fato faz no desktop ou em outras áreas. E também a questão dessa rixa que tem entre drive proprietário e drive open source. Por que os usuários de Linux, a grande maioria que nem sabe, né, a origem do Linux, como ele nasceu, qual que é o propósito, a maioria nem sabe disso e acaba criticando aí não só a Microsoft, mas criticam a Google, criticam a Apple, criticam outras empresas que estão envolvidas, criticam a própria Red Hat, Canonical, e até mesmo, pessoal, tem gente que critica outras empresas que fazem Linux, como por exemplo, tu tem Tuxedo, tu tem, enfim, já falei do Fedora, né? Tu tem o Deepin, por exemplo, o Zorin OS, e agora o Ubuntu, que tem uma ferramenta proprietária dentro da distro deles, também está sendo aí sacrificada pela comunidade, tá, gente? Mas vamos lá. Por que eu estou dizendo que Linux não faz nada sozinho? Eu desafio qualquer canal desses que eu mencionei, coloca até o Slake Jeff, tá no meio, pode colocar qualquer um, instalar somente o kernel Linux em um PC e tentar executar um Google Chrome, o Office, o LibreOffice, qualquer Office aí, qualquer pacote desses aí. Eu desafio qualquer um desses canais a pegar o kernel, somente o kernel, tá? E rodar algum desses programas e postar um vídeo aqui no YouTube, tá? Quando isso acontecer, aí pode ter certeza que eu vou mudar o nome do meu canal novamente. Vou colocar, sei lá, LW Tech Windows, igual todo mundo quer. Eu acho difícil. Eu nunca vi isso acontecer. Talvez tenha alguma coisa na internet. Estou fazendo esse vídeo sem ter bagagem nenhuma, tá? Então pode ser que isso já tenha acontecido de alguém conseguir rodar alguma coisa no kernel, mas assim. Por que eu tô fazendo essa brincadeira aqui, pessoal? É o seguinte, né? Os canais que são sensatos, pode ser que eles até toquem no assunto, pode ser que eles até ignorem esse vídeo e pode ser que esse vídeo nem chegue até eles, mas assim, galera, os usuários de Linux, alguns, tá? Não são todos, tem uma pequena comunidade aí que realmente alguns estão reagindo de forma externa, por exemplo, quando eu vou em alguns desses canais fazer algum tipo de comentário, geralmente eu sou visto como alguém que quer atacar o Linux, alguém que quer diminuir o Linux, sei lá, desvalorizar a plataforma, enfim, geralmente eu sou recebido com essa impressão, mas de fato, quem acompanha aqui o canal sabe que não é isso, né? Mas vamos lá. E tem aqueles que saem desses outros canais, vêm até o meu canal para atacar o conteúdo também. Sei lá, alguns falam que eu não tenho conhecimento suficiente, alguns falam que eu não tenho propriedade para falar, alguns falam que eu não sou desenvolvedor, que eu preciso saber programar, que eu preciso aprender isso, que eu preciso aprender aquilo. E enfim, né? Nem acompanharam toda a trajetória do canal, não sabe as inúmeras coisas que eu já fiz aqui no canal em relação a Linux, a distribuições, quantos projetos eu já divulguei, quantos vídeos tem no canal.
Eu acho que se você olhar hoje aí, tem mais de 940 vídeos. A última vez que eu vi tava 932, se não me falha a memória. E eu acho que mais de 600 desses vídeos são só falando de Linux. Ou é customizando, ou é fazendo review, ou é fazendo um monte de coisa relacionada. Só que Linux, como eu já falei, o Linux ele é um kernel. Ele é uma plataforma. Em cima desse kernel, em cima dessa plataforma, é que são construídas todas as outras coisas. Então vamos lá. Se tu pegar uma placa-mãe de PC, tu consegue fazer alguma coisa com ela? Ligando ela na tomada, ela tá recebendo energia. Ela está ligada, mas ela vai ligar? Ela vai fazer alguma coisa? Ela está recebendo energia, porém, se tu der um comando para ligar, tu acha que ela vai ligar? O que tu consegue fazer com uma placa-mãe de computador se nela não estiver conectado memória, CPU, SSD com o sistema operacional instalado? O que tu consegue fazer nela? Ainda que tu consiga, por exemplo, conectar a memória e entrar na BIOS, tu vai conseguir fazer o que além disso? Nada. Se torna um equipamento tecnicamente inútil, tá? Isso que é a grande realidade dos fatos. Então o Linux, pessoal, ele basicamente ele se assemelha a uma placa-mãe. Eu acabei de comentar em um vídeo aqui que o professor Juliano acabou de postar, né? E eu até entendo, né, o argumento dele e tudo mais a favor do Linux, mas o fato, pessoal, é que por mais que o Linux tenha dominado servidores, plataformas mobile como Android, por exemplo, isso não é um mérito do kernel, tá? Porque vamos lá, o kernel em si, tudo bem, é ótima, a tecnologia é excelente, a gente sabe disso, mas isso não é, pessoal, uma coisa assim, entendeu? Porque, por exemplo, o kernel foi desenvolvido há muito tempo atrás, e aí milhares de empresas, né, empresas famosas, empresas gigantes da tecnologia, estão fazendo o que? Elas estão desenvolvendo em cima desse kernel aí, e elas fazem isso gratuitamente? De certa forma, sim. Só que existe uma parcela de empresas que são gigantescas no mercado que fazem doações gordas para esse projeto open source que é o kernel Linux. E aí tu tem a Linux Foundation, né, que é tecnicamente a empresa que gerencia tudo isso daí. Então, de qualquer maneira, o Linux ele tem uma empresa por trás que atua em conjunto com outras empresas fechadas, como por exemplo Microsoft, Google, Amazon, IBM, Red Hat, Canonical, entre outras empresas que tem por aí, que não vai dar para lembrar todas agora, mas tem milhares de empresas por aí que apoiam o Linux, não só fazendo doações e financiando os projetos, né, como realmente desenvolvendo com o código. A própria Microsoft tem diversos dos seus desenvolvedores que trabalham para ela, que trabalham dentro do projeto do Linux. E tem também equipes de desenvolvimento da Microsoft que influencia no desenvolvimento diretamente com códigos, implementando APIs, entre outras coisas aí para o código Linux. Então assim, o backdoor aquela polêmica lá do backdoor, sei que vocês já esqueceram, mas eu vou tocar nesse assunto novamente, né? Adivinha quem descobriu a falha? Adivinha quem reportou o problema? Exatamente esse cara que você pensou, foi justamente aquele cara que trabalha com a Microsoft, né? Aquele carinha lá, aquele desenvolvedor da Microsoft, que todo mundo fala que usuário de Windows, né? Só que só sabe empurrar mouse, né? Enfim, esse é um grande mito que espalham por aí. Então assim, um desenvolvedor da Microsoft foi lá, descobriu a falha e reportou. Inclusive o campeão, né, de contribuição para o desenvolvimento do código, né, o cara que mais colocou código lá no Linux é um desenvolvedor da Microsoft, né? Então assim, é complicado. É complicado. Hoje talvez pode ter mudado já, né? Mas assim, na matéria que eu encontrei aqui, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né, foi isso que eu vi aqui. Um dos devs da Microsoft já foi campeão, né, de contribuição, foi um dos caras que mais contribuiu para o desenvolvimento do kernel através de código. Então assim, a galera fala do software proprietário, grita que Linux é isso, que Linux é aquilo, mas a realidade dos fatos são outros, tá, gente? Antes de eu começar, vou mostrar para vocês algumas matérias que eu tava lendo aqui. Eu não vou ler tudo não, tá, gente? Só vou mostrar e quem quiser ler aí fica à vontade, tá? Eu vou dar aqui a minha opinião baseada no que eu li, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, Linux não faz nada sozinho, ponto. Instala ele no seu relógio, na sua geladeira, onde você quiser. Se não tiver um sistema operacional operando em cima do kernel, ele basicamente não tem para quem mandar informação. Ele não tem o que operar. E ponto. Isso é um fato.
Agora, essa é a diferença do Windows, Mac e Linux. Linux é um kernel e não é um sistema operacional, enquanto o Mac e o Windows eles é um sistema operacional que tem um kernel pronto dentro deles. Eles têm o próprio kernel, não é um kernel separado como o Linux. Linux é um kernel separado que foi desenvolvido para ser modular. Então, o Linux em si, ele sozinho, ele não consiste em um sistema operacional completo, mas aí veio o Linux, depois o GNU em cima do Linux, e aí sim tu tem um sistema operacional completo. Aí em cima disso veio surgindo, ao decorrer dos anos, outras distribuições baseadas em Linux. Então, quando a gente fala que o Linux é um fracasso no desktop, a gente não está se referindo ao kernel, a gente está se referindo às distribuições que são desenvolvidas baseadas no kernel Linux. Porque se tu pegar o Proton e tentar rodar ele em cima do kernel, ele não vai rodar. Se tu pega um Wine e tentar rodar ele em cima do kernel, ele não vai rodar. Ele precisa necessariamente de uma distro, né? Digamos que o kernel é o motor e a distribuição, né? A interface gráfica em si, tudo ali, tipo o GNOME da vida, ele é o motorista. Então, ele quem vai dirigir o kernel de acordo com aquilo que ele foi projetado. Então, por exemplo, tu dá um comando ali no terminal, um comando para o sistema operacional, e ele vai enviar aquele comando para o kernel operar aquelas instruções. Então o kernel basicamente ele opera binários, ele opera scripts, que tu deu o comando ali, então embaixo daquilo são scripts rodando. Então basicamente é isso. Então resumindo de forma assim, esdrúxula aqui, né, para deixar mais simples para vocês entenderem, é como se o kernel operasse os binários de comunicação entre a interface gráfica e o hardware, e o sistema operacional fizesse ali a interpretação dos aplicativos, que é o que roda em cima da interface gráfica. Então não tem como tu rodar, por exemplo, um editor de vídeo do kernel diretamente, em cima do kernel diretamente, porque o kernel em si ele é só um kernel. É só a droga de um kernel. Entendeu? Agora tenta separar o kernel do Windows para ver o que acontece. Tenta. Não consegue. Então assim, galera, tem uma grande diferença entre o sistema operacional Windows, sistema operacional Mac, Android e tudo mais. O que acontece quando tu desinstala a ROM do Android? O que acontece? Fica somente a ROM, né, como se fosse a BIOS do celular. Fica somente aquela interfacezinha lá, por exemplo, o Fastboot da Samsung. Fica somente o Fastboot da Samsung lá, que é o sistema operacional da Samsung, que é o da placa-mãe. Só fica aquilo ali. Por isso que o Odin consegue recuperar. Agora, o kernel Linux ele é removido tecnicamente junto com a ROM. O kernel não fica instalado. Meio que fica uma parte do kernel lá junto com aquela mini ROM, né, com aquele mini SO ali dentro da placa-mãe do smartphone. Mas quando tu desinstala a ROM, ele literalmente ele vai tentar iniciar, ele vai dizer não tem sistema operacional instalado. Por quê? Porque o Android não está ali. Só que quando tu remove o Android, tu remove junto com ele aquele kernel modificado. Por que que tu consegue trocar o kernel do Android? Por que que existem diversas custom ROM que tem kernels diferentes, baseado em versões antigas do Android? Por quê? Porque eles trazem kernel antigo. Eles lançam um Android 12 baseado numa ROM antiga que tem um kernel antigo, para assim conseguir maior compatibilidade, melhor otimização de bateria, entre outras coisas. Por quê? Porque o kernel permite ser modular. Então, tu tem hoje no mercado, eu acho que os kernels mais conhecidos são 6.1, 6.2, 6.5, 6.8, 6.6 LTS. Aí agora a gente tem o 6.11, 6.9 e tem o 6.12 e agora está sendo lançado o 6.13. A gente já está indo para o 6.14. Então assim, existe, galera, uma diferença absurda de uma tecnologia para outra. O Windows ele nasceu com o propósito de atender o usuário doméstico, com o propósito de atender empresas comerciais que querem operar caixa, que querem operar escritório, escolas, grandes empresas de grande porte. O Windows em si, o Windows Desktop, tá? Não estou falando aqui do Windows Server não, mas o Windows Desktop ele nasceu com o propósito de atender usuários que querem trabalhar com mouse e teclado. Já o nascimento do Linux do kernel, realmente, o criador dele tinha o propósito de, né, se alavancar no desktop, mas foi o maior fracasso. Então, o que acontece? O Linux ele acabou indo para outra área, ele acabou se popularizando dentro da área de servidores, supercomputadores, né, e serviços de streaming, e entre outros.
Por quê? Porque ele é somente um kernel. Então o que essas empresas fazem? Elas desenvolvem suas próprias distribuições, ou seja, seus próprios sistemas operacionais para gerenciar o kernel da forma como elas querem. Então elas otimizam serviços específicos dentro desses sistemas. Então o servidor da Amazon funciona de uma forma, o servidor de YouTube funciona de outra. Não é a mesma coisa. Já o Windows foi projetado para funcionar da mesma forma em milhares de computadores. Então, se tu pegar 10 computadores com a mesma configuração e tu fazer um benchmark, provavelmente o Windows vai ter uma pontuação semelhante nas mesmas máquinas. Digamos que o processador marque 1000 pontos, provavelmente ele vai marcar 1000 pontos em todas as 10 máquinas, com diferenças com a margem de erro ali de 2%, 1%. Na pontuação depende da temperatura ambiente, depende de como está a máquina, de quanto tempo tem essas máquinas e tudo mais. Mas assim, no geral, a pontuação vai ser igual para todas. Já se tu pega uma distribuição Linux, se tu instalar a mesma distro e, enfim, nem precisa falar, né? Mas tu pega um kernel Linux, mas aí cada uma com uma interface gráfica diferente, tu vai ter resultados diferentes. Tu não vai ter a mesma otimização que é para um, não vai ser para o outro. Então existe essa grande diferença, por mais que o kernel ele tenha as mesmas APIs, os mesmos drivers, né, as mesmas camadas de compatibilidade, os mesmos módulos do kernel para NVIDIA, AMD, etc. Ainda que tu tenha as mesmas coisas, mas devido a essa salada de fruta que é as distribuições, né, devido a essa alta, né, quantidade de interface gráfica diferente, enfim, de aplicativos diferentes, Flatpak, tu tem o ponto .deb, tem RPM, tu tem agora os Snap, tu tem o ponto .image. Então assim, devido a essa alta, né, quantidade de formatos enfim, APIs diferentes, desktop diferente, interface diferente, empacotamento diferente, tudo isso atrapalha para o desenvolvimento de um software que funcione bem para todo mundo. A única empresa que consegue entregar uma experiência ok no Linux é a Steam. Por quê? Porque ela tem o seu próprio empacotamento. Daí na Steam tu tem o Debian, tu tem o RPM, entendeu? Tu tem aquele formato que você descompacta lá, né? O DPKG também, se eu não estou enganado. Agora, o que o Arch Linux faz, por exemplo? Eles empacotam a Steam lá no AUR. Aí todas as distribuições que são baseadas no Arch conseguem se beneficiar do Arch. Então, quem faz a otimização dos pacotes do Manjaro, do Big, entre outros aí, é a galera do Arch que lança no AUR e eles se beneficiam disso. O Big tem, né, os seus próprios repositórios também e tal, eles mesmos fazem a compilação de alguns programas, mas no geral, os pacotes do AUR tendem a funcionar melhor dentro do Big e dentro do Manjaro. Então tem essa diferença aí gritante. Então se você falar para mim, professor Juliano, Hacklink, seja lá quem for falar para mim, o kernel Linux ele se popularizou de uma forma que hoje sim, ele bate de frente com o Windows em termos de usuários, perfeito, cara, eu vou concordar tranquilamente. Agora você me falar que para mim as distribuições Linux, ou o Linux como sistema operacional, tem a mesma quantidade de usuários, ou se tornou mais popular do que o Mac, por exemplo, aí não tem como concordar. Sinto muito, porque apesar de ter cerca de 8%, 10% de usuários desconhecidos no desktop, esses usuários não vão ser todos de Linux. Pode ser pessoas que têm ali um Hackintosh, pode ser pessoas que têm ali um FadeOS instalado, um BlazeOS, talvez um sistema operacional da Microsoft mais antigo, como tem gente que ainda usa o Windows 7, Windows Vista, sei lá. Então assim, cara, tem muitos fatores aí nesse meio, né, que dá pra gente considerar. Então assim, o Linux em si, o kernel, ele não faz nada sozinho. Na minha concepção, para usuário, que eu tô falando aqui, para desktop, se você instalar um kernel, tu não vai conseguir fazer nada. Agora, se tu vai pegar somente o kernel para fazer outras coisas, pode ser que tu consiga fazer alguma coisa. Agora, no desktop, não tem como você instalar o kernel e ele fazer alguma coisa sozinho. Isso não vai acontecer, beleza? Bom, espero que você tenha entendido essa primeira parte aqui desse vídeo, tá? Agora eu vou falar de uma forma um pouco mais resumida sobre essas questões da galera criticar tanto Microsoft, Google, Amazon e etc. Aí eles falam, o argumento que eles usam é, mas já que elas utilizam, o mínimo que elas podem fazer é doar. Beleza.
tem 80 milhões de usuários utilizando o Linux, né? Essa é uma fala do professor, inclusive. Tem gente que fala que chega a ser até mais, né? Outros canais falam isso também, não é só ele não. Mas assim, beleza, vamos colocar aqui que tem 2 milhões de usuários que utilizam Linux. Se 10 mil todo mês fazer doação pro Linux Mint é muito. Se 10 mil todo mês fazer doação pro Big Linux é muito. Se 10 mil todo mês fazer doação pro Ubuntu, pro Fedora, pro Zorin, pro Ubuntu, pro Linux FX, sei lá, pro que seja, é muito. A galera, a comunidade de usuários, elas estão mal acostumadas. Então, quando sai um projeto que cobra por algo, ele é duramente criticado. Tanto que o Ubuntu vai deixar de existir. Vai se passar a ser outro projeto, com outra política, com outra metodologia. Por quê? Porque ele foi duramente criticado e não foi aceito. Ele foi rejeitado pela própria comunidade. Simplesmente por trazer o PowerToys, que é uma ferramenta proprietária, que o Rashid desenvolveu, né? Então, assim, é complicado. E daí o pessoal tá pegando pesado com a distribuição porque ele traz porque ele usou do tema do Windows e tudo mais. Cara, se fosse para a Microsoft processar alguém por causa de um maldito de um tema, então eu já deveria estar sendo processado. Porque o tanto de distribuição que eu customizei aqui no canal, mostrando como deixar semelhante ao Windows. Quantos vídeos de customização tem aí do professor Juliano customizando igual Mac, customizando igual Windows? Quantos vídeos tem do Dio Linux fazendo customização de distribuição aí? Deixando igual Windows, deixando igual Mac, deixando igual, enfim. O próprio Hike. Enfim, cara. Os únicos canais que eu não vi customizando distribuição, acho que foi o Rafael. O resto, todos eu vi fazendo alguma customização. Acho que o Toca do Tux também nunca fez esse tipo de customização. Poucos canais, mas a maioria dos canais mais populares, tu vê aí, todos têm vídeo instalando o tema do Windows no Linux, tema do Mac no Linux, tema não sei o que no Linux, tema do... Pô. Aí depois querem falar, tem que tá cometendo um crime porque tá utilizando os direitos da patente, dos ícones da Microsoft, do tema da Microsoft. Cara, e a gente? É complicado, galera. Eu acho que a gente tem que saber aonde a gente vai bater, porque se for pra bater, tem que bater. Se for para apontar o dedo, tem que apontar para todo mundo. Não dá para apontar só para uma pessoa, não. Eu acho que a hipocrisia dentro da comunidade, eu acho que para mim já deu, cara. Sinceramente, nos últimos anos, nos últimos meses, para mim, assim, ó, tá num nível, cara, que não dá pra ficar calado, não. E eu vou deixar bem claro. Eu não vou parar de falar de Linux porque todo mundo quer. Ah, porque só falar mal. Eu não vou deixar de falar de Linux. Eu gosto do sistema, eu acho muito interessante, eu acho que é uma plataforma que tem um potencial. Agora sim, eu não vou deixar de falar só porque as pessoas se incomodam quando eu falo mal e aplaudem quando eu falo bem. Quando for para falar bem, eu vou falar bem. Quando for para falar mal, eu vou falar mal. E o Windows também. Quando for para falar bem do Windows, eu vou falar bem. Quando for para falar mal, eu vou falar mal. Ponto. Então é isso. Não é dois pesos e duas medidas. Não é mais para um e mais para o outro, não. Tem que ser de igual para igual. Então, se é para apontar o dedo, tem que apontar o dedo para todo mundo. Entendeu? Porque se fosse para a Microsoft processar o Ubuntu por utilizar o tema dela, distribuir, ele nem tá vendendo o sistema, ele tá vendendo dentro do sistema, tem uma ferramenta que é paga. Assim como o Windows tem o Microsoft Office. Quando tu adquire a licença do Windows, tu adquire junto o pacote Office? Não, né? Tem que comprar separado, né? Então, pô, aí você tá de brincadeira com a minha cara, né? Aí pelo amor de Deus, né? Não tem condição. Mas vamos lá, empresas que mantêm o desenvolvimento do Linux. Porque se depender de você, o usuário que está assistindo esse vídeo, se depender de você, Linux nunca vai alcançar o mesmo nível do Mac no desktop, tá? Do Mac. Vou colocar o Mac porque o Mac está decaindo, na minha visão. Agora que a Apple começou a correr atrás de algumas coisas ali, para ver se recupera um pouquinho dos usuários que ela perdeu. Mas assim, o Mac está decaindo. E nesse decaimento do Mac, eu ainda falo para vocês que se Linux continuar do jeito que está, sendo essa salada de fruta que a gente está vendo por aí, ele não vai conseguir alcançar a mesma quantidade de usuários do Mac. Talvez daqui a 50 anos, mas eu vou falar para você, dentro de 15, 20 anos ainda não vai conseguir. Porque a tendência é surgir mais coisas novas. Do lado da tecnologia, a Apple é uma empresa que inova muito e grandes são as chances
dela inventar algo que revoluciona o mercado mais uma vez, assim como ela fez com seus equipamentos baseados em ARM. Entendeu? Agora a Microsoft também está correndo atrás do preju, fabricando computadores trazendo Snapdragon ARM, que são os X-Elite, entre outros. Que estão aí, alguns até batendo de frente já com o Mac. Se você for comparar o preço, eles batem de frente com os dispositivos da Apple. Não só em termos de eficiência energética, como em desempenho, para games e para outras coisas. Então assim, tu acha mesmo que qualquer comunidade, qualquer distribuição que você colocar no papel, me fala uma que tem capacidade de bater de frente com esses caras no mercado? Não tem. Não tem, porque a própria comunidade que defende com unhas e dentes é a mesma que não pagam, né? O Ubuntu Pro, depois que a Canonical anunciou o Ubuntu Pro, quantas pessoas deixaram de utilizar a versão grátis para utilizar o Pro? É triste, mas é a realidade. Eu vou abrir aqui alguns sites, então olha só. Tem aqui alguns sites que eu andei fuçando. Esse aqui são 3, assim, que eu achei mais interessante, tá? Que tem mais informação. Mas se você ir na IA, ela te faz um resumo, beleza? Ela te faz um resumo disso daqui. Eu já fiz algumas perguntas pro Copilot, pro ChatGPT. Na verdade, fiz só pro Copilot e ele me deu um resumo, né, de algumas coisas, mas assim, eu preferi ir atrás de algumas fontes. Então aqui tu tem, olha só, Microsoft é a mais nova integrante da Linux Foundation. Isso aqui foi em 2016, então desde 2016 a Microsoft se tornou uma cooperadora do projeto. E aí tem aqui o evento e tal. E aí tem aqui, a Microsoft anunciou nessa quarta-feira, dia 16, durante o evento para desenvolvedores Connect, que fará parte da Linux Foundation, organização sem fins lucrativos, que atua com o intuito de padronizar e ajudar o Linux. Olha que palavra interessante, tá, gente? Padronizar. Sabe o que significa padronizar? Padronizar significa criar um padrão. Uniformizar, tornar uma coisa universal, que funcione de forma universal, de forma padronizada, entendeu? Dentro de um ecossistema, dentro de uma área específica. Aí tu vai pegar desktop, área de desenvolvimento, aí tu vai pegar área de produção, enfim, aí tu pode pensar no que você quiser. Mas padronizar é desenvolver um método, desenvolver alguma coisa ali que seja um padrão. Então, quando fala padronizar e ajudar o Linux a crescer, é isso aqui. Vou resumir essa frase aqui. Linux só vai crescer se tornar um padrão, se ele tiver um padrão de desenvolvimento. Pronto. Não tem o que fazer. Esse é o resumo dessa frase aqui. Agora vamos continuar. A empresa anunciou que será um membro Platinum, ou seja, a Microsoft se tornou Platinum, depois a gente vai buscar essa informação desde quando ela fez isso, mas ela hoje é um membro Platinum da Linux Foundation. Como tal, doará a organização, olha só, 500 mil dólares, né? Euros, não sei. Mil anualmente, tá? Anualmente. Tem uma matéria aqui que ela doou bilhões de dólares, tá? Enfim, 500 mil dólares anualmente. Essa é a categoria mais alta da fundação. Ao fazer parte dela, a Microsoft se junta à companhia como HP, Intel, IBM e Oracle. Ou seja, essas empresas aqui todas são proprietárias, todas têm softwares proprietários e desenvolvem drives e equipamentos proprietários. Nenhuma tem projeto open source. Tirando a Oracle, né, que é do VirtualBox. Vamos lá, como uma empresa de plataforma em nuvem, nosso objetivo é ajudar os desenvolvedores a conseguirem mais usando as plataformas e linguagens que conhecem. A Linux Foundation é o lar não só do Linux, mas também de muitos dos projetos de código aberto mais inovadores da comunidade. Estamos entusiasmados por nos juntarmos à fundação e nos associarmos com a comunidade. Mas enfim, sim pessoal, aqui é dólar mesmo, tá? Eu confundi porque é parecido, mas é dólar mesmo. Mas vamos lá. Vamos criticar do mesmo jeito por causa disso aqui. Por causa desse erro aqui, vamos criticar, então foda-se. Mas vamos continuar aqui. A Linux Foundation é o laço de Linux. Estamos entusiasmados por nos juntarmos à fundação e nos associamos com a comunidade para ajudar os desenvolvedores a aproveitarem a mudança
para experiências inteligentes em nuvem e mobile. Ou seja, mais uma vez frisando que o foco do Linux, não estou falando de distribuição não, estou falando aqui do Linux, não é desktop. Ponto. Disse Scott Guthrie, líder da divisão de Cloud Computing, Computing e Mercado Corporativo da Microsoft. Enfim, aqui é só um resuminho. Enfim, se vocês quiserem mais detalhes, entra aí, pesquisa aí no site aí. Enfim, dá uma lida aí. Esse aqui vou eliminar porque eu não quero voltar nele de novo. Mas vamos lá. Aqui no site da Microsoft. Microsoft anuncia investimento de 14,7 bilhões ao longo de 3 anos em infraestrutura de nuvem IA e oferece treinamento em IA em larga escala para capacitar 5 milhões de pessoas no Brasil. Esse investimento aqui também é em cima do Linux. Por que eu estou falando isso? Porque as grandes plataformas de inteligência artificial, geradores de texto, entre outras coisas que a gente vê, sim, pessoal, eles rodam em cima de servidores Linux. A gente já sabe disso, isso não é, entendeu? Supercomputadores, entre outras coisas, a gente sabe que já roda em cima do Linux. Isso não é novidade para ninguém. Aí tu tem Connect IA, enfim, tem. Aí ele cita aqui, né, os projetos e tudo mais aqui. Quem quiser ler, fica à vontade. Eu não vou ler tudo isso aqui nem a pau. Eu dei uma lida só no que é realmente interessante aqui pro vídeo. Mas, cara, aqui é um estudo encomendado pela Microsoft, conduzido pela consultoria Front IVR em 2020, né? Mas enfim, 2020 mostra que o Brasil adota a IA massivamente. Se o Brasil adotar a IA massivamente, poderá adicionar 14,2 pontos percentuais ao crescimento do PIB. Ou seja, a inteligência artificial ela veio mesmo para não só emburrecer as pessoas, como algumas pessoas acham por aí, mas ela também é uma tecnologia que ela traz investimentos para todos os países que adotar, porque ela, querendo ou não, ela força o avanço da adaptação de outras coisas, de outros tipos de serviço, empregos novos. A gente sabe que tem empregos que vão deixar de existir, mas vão surgir outros milhares de novos empregos. Porque, querendo ou não, vai precisar de pessoas para operar essas inteligências artificiais. Todas as ferramentas que tem inteligência artificial, elas também não fazem nada sozinhas. Precisa de alguém operando essas ferramentas. Então, por mais que uma empresa possa, sei lá, gerar um relatório através da IA, mas alguém vai ter que estar instruindo ela ali. E nem sempre o dono da empresa vai conseguir gerenciar tudo isso. Então, assim, ela veio para... Beleza, ela pode tirar alguns empregos, muitos na verdade, mas ela também vai gerar novos empregos e também vai facilitar alguns empregos que já existem. E tudo isso a gente sabe que roda em cima de servidores e tecnologias baseadas em Linux. São as IAs. Enfim, vamos lá. Esse aqui é o site da Microsoft Azure, né? E daí tu tem aqui a matriz de suporte a Linux. Não precisava abrir isso aqui, porque na verdade aqui ó, matriz de suporte, que tu tem uma tabelinha que tu pode ver aqui as distribuições, tá vendo? Que participa aqui do projeto Azure. Tem várias, pra falar a verdade, mas assim, a Microsoft Azure é o suporte ao sistema operacional Linux. Todas as distribuições Linux são bem-vindas no Azure, ou seja, falam, é isso aí, arrebenta com a Microsoft. A Microsoft não presta, a Microsoft é uma empresa que gosta de sodomizar seus clientes, enfim, fala o que quiser aí, mas vamos lá. Todas as distribuições do Linux são bem-vindas no Azure. Para carregar sua distribuição do Linux no Azure, consulte os requisitos. Qualquer pessoa pode hospedar uma distribuição Linux dentro do serviço da Azure, desde que atenda os requisitos. Imagens do marketplace das distribuições Linux mais populares também estão disponíveis. O suporte para essas imagens está disponível, mas requer o contrato de suporte. Consulte o seguinte suporte ao Linux para obter mais detalhes. Aí, se você quiser ler mais detalhes, aí pode ficar à vontade. Porque aqui, ó, olha o tanto de coisinha que tem aqui, ó. Eu vou dar uma lida em algumas coisas aqui depois, tá? Eu vou dar uma lida. Não vou me aprofundar nesse vídeo aqui, tem muita coisa aqui, cara. Tem muita coisa aqui interessante. Deixa aqui, problemas do kernel. Não é possível reiniciar após aplicar as alterações do kernel. O bom é que tu consegue consultar relatórios de problemas aqui, tá? Então, o desenvolvimento... Aqui tu pode encontrar relatório de bugs, tá? Apontamentos de problemas, enfim, soluções também, tá, gente? Então aqui tu consegue também
esse tipo de coisa, ó, como identificar problemas na instalação relacionada ao kernel. Então aqui ele te dá uma instruçãozinha de como tu pode consultar alguns problemas, né? E tu vai ter várias coisas aqui que tu pode estar verificando, tá? Isso aqui pra mim é relativamente novo, tá, gente? Não vou nem, cara, não vou nem entrar nesse mérito aqui porque eu não sou programador. Então, cara, esquece. Isso aqui pra mim não é nem assunto, mas assim, tem muita informação aqui, cara, na moral. Vamos lá. Vou pesquisar aqui. Quando foi, na verdade, né? Quando foi? Quando foi que ela virou? Ah, não, foi 2016, né? Quanto? Vou colocar quanto então? E a Microsoft investiu. Vou colocar 2024 para ver se a gente acha alguma coisa, né? Eu acho que a gente não vai achar, não, porque é muito nova, né? É muito novo isso daqui, galera. A maioria das coisas foram anunciadas em 2016, né? De lá pra cá não tem muita coisa, assim. Eu tenho um resumo aqui, mas eu vou pedir para ele fazer um resumo, tá? Fazer para ele fazer um novo só pra gente ler aqui. É, vou colocar duas, tá? As duas maiores, né? A Google e pronto. Eu escrevi aqui, tá, pessoal? Lógico que eu dei um corte no vídeo, né? Mas assim, quanto a Microsoft, ou quanto a Google e a Microsoft contribuem para o kernel Linux com dinheiro e desenvolvimento, deixa eu resumir isso aqui. Quantos desenvolvedores dessas empresas atuam no Linux hoje? Vamos ver se ele tem alguma coisa aqui pra gente. Essa é a melhor coisa, tá, gente? Porque eu falar pra você, dá uma canseira você ficar indo de site em site em site, separando trechos e matérias. Por isso que eu quis abrir logo aqui, porque aí quem quiser ler completo vai lá e dá uma lida, fica à vontade. Mas vamos lá. Tanto a Google quanto a Microsoft têm feito contribuições significativas para o kernel Linux, tanto em termos de desenvolvimento quanto de financiamento. A Google tem sido um grande contribuidor para o Linux, especialmente através de projetos como o Android, que é baseado no Linux. Além disso, a Google tem um grande número de desenvolvedores ativos no GitHub, com cerca de 4.643 colaboradores. Olha que interessante. Microsoft também tem aumentado suas contribuições ao longo dos anos, especialmente com melhorias relacionadas ao Azure e ao Windows Subsystem for Linux. A Microsoft tem aproximadamente 4.394 colaboradores ativos no GitHub. Olha que interessante. Contribuições financeiras. Ambas as empresas também investem financeiramente em projetos de código aberto, incluindo Linux. Esses investimentos ajudam a garantir a manutenção e o desenvolvimento contínuo do kernel, ou seja, elas investem no kernel. Tem gente aí reclamando que as distribuições não recebem apoio, que as distribuições não recebem isso, que os desenvolvedores das distribuições não são pagos, que não sei o que. Sabe o que isso prova? Que o vídeo que eu fiz esses dias, falando que Linux não tem garantia, eu não estou falando do kernel, eu estou falando justamente desse tipo de argumento. A partir do momento que tu entende que o usuário está fazendo por hobby, ou simplesmente por uma questão de caridade, talvez, ou simplesmente porque ele gosta mesmo de contribuir e desenvolver, isso é justamente o que garante a não garantia de um serviço. Por quê? Porque se eu estou usando o Linux Mint e ele é de comunidade, mas não me garante o direito de suporte. Ou seja, eu posso ter um problema, eu posso ir na comunidade pedir ajuda, tudo mais, mas se todo mundo falar assim, olha, a gente não vai te ajudar, pronto, eu tenho que me virar. É simples. Ou seja, esse não comprometimento que essas distribuições de comunidade não têm com as suas distribuições é justamente o que garante a isenção de responsabilidade. Ou seja, se qualquer coisa que acontecer com o teu Fedora não, porque Fedora também tem uma empresa, mas qualquer coisa que acontecer aí com o teu Big Linux, se tu perder teus dados, qualquer coisa que acontecer aí com o teu Linux Mint, tu perder teus dados, ou com o Zoria OS Core, por exemplo, qualquer uma dessas distribuições que são literalmente gratuitas, qualquer coisa que aconteça e tu perca dados, vaza informações, tu seja hackeado, tu seja roubado, tu não poderá fazer nada mediante a justiça, mediante a teu direito de consumidor. Absolutamente nada, tu não vai poder responsabilizar ninguém. E aqui no Brasil, cara, eu sinto muito te falar, mas o mínimo que a gente precisa é de garantia. Porque os serviços estão cada vez piores. Então assim, é triste. Mas vamos lá. E aí tu tem as fontes, né? Então a parte interessante, cara, é que ele dá as fontes. Então eu posso clicar aqui, ó, e sair abrindo para conferir.
né? E aí, ó, nos últimos 6 anos, a Amazon, o Google e a Microsoft triplicaram o número de colaboradores envolvidos em código aberto. E aí, cara, e aí tu consegue. E aí tu vai longe, tá? E aí tu vai longe aqui, lendo, pode ler à vontade aí, fica à vontade. Talvez eu traga mais algumas coisas nesse sentido para vocês, mas aqui é só pra gente ter uma ideia. Cara, a cor do meu vídeo tá meio amarelada, né? Deixa eu corrigir isso daqui. Ah, não, tá não, impressão minha. Microsoft contribui com melhorias de integridade para o kernel Linux 5.12. Então, desde o 5.12 que a Microsoft contribui para o Linux. Né? Aparentemente é uma matéria um pouco antiga, mas enfim, tá aí, tá, gente? Essa daqui a gente acabou de ver. Cara, hoje em dia ela deve ter mais pessoas trabalhando no kernel, tá? Deve ter bem mais, porque essa matéria aqui é 2016. Você vê que tem um tempinho essas matérias aqui, mas assim, tem muito o que falar não, ó. Olha só, inclusive, né, a Microsoft adquiriu, em 2018 ela adquiriu o GitHub. Ou seja, a maior plataforma de desenvolvimento Linux pertence à Microsoft, a empresa que é demonizada por toda a comunidade. Que estranho, né? Que paradoxo, né, cara? Que coisa interessante, né? Aí vão vir aí nos comentários falar, o Wellington tá defendendo a Microsoft. Cara, eu vejo tudo que eu faço hoje em dia, eu vejo como um negócio. Então a minha visão, ela é mais puxada pro comercial do que pro usuário, do que pro consumidor. Entendeu? A minha visão, ela é mais puxada para a parte comercial do que para o consumidor. Eu só ajo de fato assim, como consumidor, quando eu contratei o serviço pago de alguma empresa, aí beleza. Agora, se tratando disso daqui, que é o que eu crio conteúdo e tudo mais, que eu tenho um canal, né, que eu tento de alguma forma criar coisas para vocês consumirem aqui no canal, vídeo, live, enfim. Qualquer coisa, eu vejo isso não só como um hobby, começou como um hobby, mas hoje em dia eu trato mais como um negócio. Justamente porque quando a gente trata as coisas com mais seriedade, a gente tende a se esforçar mais e tentar melhorar cada vez mais a qualidade. Lógico que tá longe, né, de ser aquilo ali que tu vê em outros canais, como o Dio, por exemplo, né, que tu vê em outros canais de programação gigante que tem por aí, canais de Windows, né, enfim. Ainda que não seja nesse nível, mas eu tô tentando cada dia melhorar mais, e é assim que funciona. Então, enxergar as coisas como negócio não é de tudo ruim. Agora, lógico, né? Tem que ser justo na hora de vender o serviço, na hora de vender o produto. A gente precisa ter um pouco de sensatez, sim, né? Mas a minha visão, ela puxa para os dois lados. Eu acho sim que a Microsoft poderia baratear mais o Windows, né? Facilitar mais o acesso às licenças, para que assim a gente não precise ficar comprando em marketplace. Porque por mais que seja uma coisa genuína, por mais que tu tenha ali talvez uma nota fiscal e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Né? É diferente de tu ir lá no site mesmo oficial e comprar. É bem diferente. Entendeu? Então assim, querendo ou não, nessa parte aqui eu acho que a Microsoft ela falha bastante com seus consumidores. Eu acho que ela peca muito nessa questão. Mas falando de uma forma mais geral, isso é bem comum no Brasil, né? É bem comum, acho que no país, no mundo todo, né? As empresas meio que, igual a Xiaomi, por exemplo. Tu compra um Xiaomi, mesmo Xiaomi que custa R$ 1.000, importado, que é original, que é genuíno e é reconhecido pelo fabricante, não é o mesmo Xiaomi que tu compra na loja oficial aqui no Brasil, por exemplo. É o mesmo aparelho, tem a mesma garantia, a questão da fabricante tem a mesma garantia de funcionamento, mas ele não tem o mesmo suporte, pelo simples fato de serem comprados em locais diferentes, vírus de origem diferente. Então, o mesmo, sei lá, o mesmo Redmi Note que tu compra lá fora e que tu compra aqui é o mesmo celular, vai funcionar da mesma forma. É original do mesmo jeito. Agora, tu não tem o mesmo suporte, tu não tem a mesma garantia estendida que tu tem na versão comprada aqui no Brasil. Ou seja, o mesmo aparelho vai custar o dobro aqui. Lá fora ele pode custar 1.000. Aqui dentro ele pode custar o dobro, R$ 2.000. Porque tu vai ter a garantia nacional. Tu não vai ter somente a garantia da fabricante. Entendeu? Então existe, cara, tem toda uma questão aí mercadológica por trás disso tudo. Agora, como eu mostrei para vocês, o fato, galera, é que Linux ele não tem
Ele nasceu com um propósito que foi desviado, mas hoje em dia as empresas que investem no Linux, elas não querem o Linux no desktop dessa maneira, porque ele não foi pensado nisso, ele foi pensado para ser modular. E para desktop não pode ser modular, para desktop tem que ter consistência, tem que ter padrão, entendeu? É basicamente esse o resumo da obra, não tem o que fazer. É meio que remar contra a maré. E aí vai aparecer alguém nos comentários falando, esse cara não sabe do que tá falando, esse cara precisa estudar mais, precisa pesquisar mais, enfim. Fiquem à vontade aí nos comentários, mas basicamente é isso. Já que a galera tem alguns canais aí mandando em direto, quer dizer que o cara ele só é técnico se ele souber mexer com Linux, né? Ele só é técnico se ele souber compilar um kernel. Ele não pode ser técnico de informática se ele só trabalhar com Windows, não. Ele tem que saber Linux. Né? Eu nunca vi o William Azarado. Já deixar aqui um abraço para ele. Tem algumas coisas que ele fala nos vídeos que eu não concordo muito nos vídeos de Windows que ele faz. Mas em questão técnica, para mim é o melhor canal do Brasil que fala de Windows hoje com relação a ser técnico, entendeu? Para mim hoje é o melhor. E assim, tem algumas visões dele que eu não concordo, vou ser bem sincero, mas o William Azarado, se tu ver esse vídeo, pelo amor de Deus, dá uma cutucada nessa comunidade porque é complicado. Eu acho que eu nunca vi ele instalando o ZoreOS ou qualquer outra distribuição para um cliente no canal dele. Pelo menos eu nunca vi. E eu também nunca vi ele reclamar do Linux em nenhum momento. Ele até recomenda você usar Linux para fazer alguns tipos de serviço. Agora, para o cliente final, eu particularmente, desde quando eu acompanho o canal dele, eu nunca vi. Talvez tenha algum vídeo. Se tiver algum vídeo dele que ele está instalando Linux para algum cliente, por favor, deixa aqui nos comentários o link que eu quero assistir. Eu quero assistir para eu saber qual distribuição ele instalou, porque assim, eu nunca vi. Então assim, o técnico mesmo, cara, o técnico de verdade, ele nunca vai instalar um sistema que está acima da capacidade do cliente operar. Entendeu? Até porque, a partir do momento que tu precisa ensinar o cliente, aí já é outro serviço. Aí já não é, você já não está dando suporte, você está dando aula, aí é diferente. Aí é por conta aí dos professores da internet ou a pessoa vai atrás de um curso para aprender a mexer. Mas assim, o técnico não tem que ensinar o cliente a mexer em nada. É por isso que eu não instalo Linux para ninguém. Porque depois o cara vai vir me pedindo ajuda, vai falar que não consigo executar tal coisa, vai pedir para ensinar e aí é outro serviço. Serviço de técnico é fazer manutenção e entregar o equipamento funcionando. Agora, como o cliente vai usar e o que ele vai fazer é problema dele. E aí, meu amigo, não tem para ninguém. Nesse quesito, o Windows é o rei. E ponto. Assim como o Android. No smartphone, todo mundo que não tem grana para adquirir um iPhone, compra o quê? Android. E aí a Google, ela reina nesse mercado. Por quê? Porque o Android é simplesmente fácil de mexer. Até pessoas que não sabem ler, que não sabem assinar, consegue fazer uma ligação no Android, consegue mexer no WhatsApp e mandar áudio, consegue tirar uma foto. Por quê? Os ícones, toda a comunicação visual do sistema foi projetada para que qualquer pessoa consiga utilizar. Meu enteado tem 8 anos e ele sabe mexer no celular, ele sabe entrar no YouTube, ele sabe abrir o jogo, sabe instalar, desinstalar, sabe tirar foto, sabe gravar vídeo, sabe mandar áudio, sabe escrever. Pô, por que isso? É porque ele é um gênio da tecnologia? Não, cara, ele é só uma criança comum. Que tem um pouco mais de afinidade, lógico, né? Porque vive com o celular e tudo mais, mas assim, não é um prodígio, não é coisa de outro mundo. Qualquer criança hoje em dia consegue pegar o YouTube, abrir, colocar no canal ali de desenho para assistir. Porque é fácil, foi projetado para isso. Então não tem o que falar. Agora, galera, enquanto, já falei, a questão não é os usuários simplesmente aceitar Linux como ele é. A questão é, já que você ama tanto um projeto, então apoie, né? Não precisa apoiar só com código. Pode apoiar com grana, com dinheiro, doando equipamento, você pode fazer o que quiser. Agora, uma durinha só, filho, não faz sol não. Uma durinha só não faz sol não.
Tem que ser um aglomerado absurdo de pessoas para conseguir fazer com que uma distribuição, pelo menos uma, tá? Chegue próximo àquilo que o Windows entregue, que o macOS e Android entrega. E quando eu falo macOS, eu falo do iOS junto. Porque o iOS, o macOS e o sistema do iPad é a mesma coisa. É basicamente o mesmo sistema. A Apple desenvolveu um ecossistema de uma forma que tudo é como se fosse um só. Então, quando você está no Mac, parece que você está no iPhone. Quando você está no iPhone, parece que você está no Mac. E quando você está no iPad, parece que você também está no Mac ou no iPhone. Então, o funcionamento do ecossistema é padronizado. Então, por isso que a Apple é de nicho. Por isso que ela vende tão caro, cobra tão caro e mesmo assim é uma das empresas mais ricas do mundo. Apesar de ter uma baixa quantidade de usuários relacionados ao Windows, é bem baixo. 16% é baixo. Agora, aí vai de cada um. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Vídeo aí reflexivo. Tá aí, meu desafio. Meu desafio para todos esses canais aí. Slake Jeff, Hacker Linux, todos esses canais aí. Instala aí o kernel Linux aí, uma placa-mãe qualquer aí, e tenta rodar aí um aplicativo. Cara, eu tô mencionando eles, não é porque foi esse que falou nada disso. Mas é porque tu vê um senso comum dentro da comunidade que nem é da parte deles, é por parte dos usuários deles. Entendeu? Porque assim, quando eu assisto um vídeo, eu assisto o vídeo e vejo todos os comentários. E recentemente eu tenho interagido com muitos desses canais nos comentários. Se você ver se você falar nos últimos vídeos do professor, do Hayek, do Joe Linux, tu vai ver que eu tô lá. Do Jonathan, né, do Linux Expert, tu vai ver que eu tô lá comentando. Justamente porque eu tenho interagido muito com esses canais, justamente porque eu acompanho todos eles. Então assim, a gente vê um senso comum dos usuários dentro dos comentários. É com mais frequência dentro dos comentários que acontece isso. Então assim, beleza, cara. É um apelo que eu faço pra vocês. Tentem fazer isso. Tentem fazer isso. Que aí sim eu vou falar, caramba, Linux é brabo, hein? Você instalou o kernel ali, você já consegue rodar Steam. Aí é brabo mesmo. Tem gente que vai falar que é ignorância da minha parte, talvez seja mesmo. Mas enfim. É isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.